Olá pessoal, vamos a mais um vídeo do canal, mais uma aula de trigonometria. Hoje a gente vai estudar a trigonometria no círculo. Na aula passada a gente viu trigonometria no triângulo retângulo, né? Então a gente viu razões trigonométricas no triângulo retângulo, vimos o teorema de Pitágoras e ângulos notáveis. Teorema de Pitágoras aí, só para a gente relembrar. Eu vou ter um triângulo retângulo, aí eu tenho um triângulo ABC, certo? O triângulo retângulo, ele é aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, né? Como a gente pode observar aqui, ele é um ângulo reto em A. Tenho aqui a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Tem os catetos, que são os lados adjacentes a esse ângulo de 90 graus, que aqui é o Bzinho e o Czinho. E o teorema de Pitágoras, ele me diz o seguinte: ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nas razões trigonométricas no triângulo retângulo, a gente estudou o seno, o cosseno e a tangente, né? A gente viu o conceito desses ângulos. Então, aqui no triângulo retângulo, a gente vai ter que o seno desse ângulo beta, e aqui é importante frisar, e quando a gente vai nomear os ângulos, a gente nomeia com letras gregas. Então, a gente chama de alfa, beta, gama, certo? Então, não é o seno de B, é o seno de beta. O seno de qualquer ângulo é igual ao cateto oposto a esse ângulo, no caso aqui Czinho, dividido pela hipotenusa, que é Azinho. O cosseno de beta vai ser, então, o cateto adjacente ao ângulo beta, que é Bzinho, dividido pela hipotenusa, que é Azinho. E a tangente de beta vai ser igual ao cateto oposto ao ângulo beta, que é Czinho, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo, que é Bzinho, certo? E nos ângulos notáveis, a gente viu que são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus, e que eles recebem esse nome porque eles são muito utilizados na trigonometria, né, e em outras áreas também, por isso eles recebem o nome de ângulos notáveis. E a gente tem a tabela aqui dos ângulos notáveis, o seno de 30, cosseno, tangente, aí os ângulos de 45 e 60. Por exemplo, o seno de 30 é 1/2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, a tangente de 60 é raiz de 3 e assim vai, né? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com trigonometria no círculo. Então, nós vamos ver medida de um arco, comprimento de um arco, unidades, relação entre essas unidades, o ciclo ou circunferência trigonométrica e arcos côncavos. Antes de iniciar nosso estudo de medidas e de comprimento de um arco, é importante saber o que afinal é um arco, né? Então, arco de circunferência é um segmento qualquer da circunferência limitado por dois de seus pontos distintos. Então, como a gente vê aí na imagem, eu vou ter essa circunferência de centro O, vou ter os pontos A e B e vou ter o arco aqui AB. Perceba que nesse caso fica um pouco difícil definir a qual arco eu quero trabalhar, de que arco eu estou falando. É desse aqui, menorzinho, ou é desse outro? Porque ambos são arco AB. Então, nesses casos, o que é que a gente pode fazer? Nos casos em que não esteja evidente a qual arco estamos nos referindo, podemos destacar um ponto entre as extremidades do arco. Observe a imagem. É o mesmo círculo, certo? Mesma circunferência, aliás. E aqui eu vou ter o ponto P entre os pontos A e B e o ponto Q entre os pontos A e B. Então fica mais fácil, porque se eu quero me referir a esse arco, então eu vou chamar arco APB. Lembrando de colocar aqui um arco em cima, viu, gente? É a representação de arco. E se eu estou me referindo a esse outro arco maior aqui, então eu vou denominar ele de arco AQB. Mas, normalmente, quando a gente não tem, né, esse ponto aí entre o arco, a gente sempre trata do arco menor, certo? Então, no caso, a gente trataria aqui desse arco AB aqui menor, em azul. Quando as extremidades de um arco elas são coincidentes, este arco é nulo ou corresponde a uma volta completa. Observe a imagem. Eu tenho aqui o ponto A e também o ponto B.
eles são coincidentes, ou seja, eles estão no mesmo local, né? E são iguais. Então, nesse caso, esse arco é nulo. Certo? Eles são iguais. Nesse outro caso, eu também vou ter aqui os pontos A e B, eles também são coincidentes, mas nesse caso você pode perceber que houve um caminho aqui traçado, certo? Ou seja, houve uma volta completa ao redor da circunferência, né? Então eu chamo de arco de uma volta APB. Já quando as extremidades de um arco correspondem às extremidades de um diâmetro, dizemos que esse arco é uma semicircunferência. Bom, gente, a gente sabe que raio é o quê? A medida de um ponto até a origem, né? O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, é a medida de um ponto a outro passando pela origem, né? Um ponto a outro da circunferência passando pela origem. Então, esse aqui é o diâmetro dessa circunferência. Se eu considerar aqui esse diâmetro, né? Essa volta aqui, ó, de A até B, eu vou chamar isso aqui de semicircunferência, a metade da circunferência. Agora sim, vamos adentrar aí nas medidas, né? Vamos começar com a medida de um arco. A medida ou medida angular, né? Aí, ó, ângulo de um arco é igual à medida do ângulo central correspondente a esse arco. Veja aí a imagem. A medida do arco AB é alfa, é a medida do seu ângulo central, certo? É importante compreender que a medida de um arco não é o mesmo que o comprimento de um arco. Enquanto a medida depende exclusivamente do ângulo central correspondente, o comprimento de um arco equivale à sua medida linear, dependendo do comprimento do raio da circunferência. O que é que isso está querendo dizer? Que quando eu falo de medida de um arco, eu estou falando a esse ângulo aqui, gente, ao ângulo central correspondente a esse arco. Por exemplo, aqui, o arco AB, ele tem um ângulo de medida central alfa. Mas quando eu falo de comprimento de um arco, então eu estou falando de uma medida linear. Eu quero saber o tamanho, digamos, dessa linhazinha aqui, ó, de A até B, certo? Então, se eu pegar esse pedaço da circunferência, deixar ele reto, né, e medir com a régua, isso aí seria o comprimento desse arco, tá certo? Então, é diferente, medida de arco de comprimento de arco. Como é que a gente calcula o comprimento do arco? Então, considerando uma circunferência com centro O e raio medindo R, né, centro aqui O e raio medindo R, um ângulo central AOB de medida alfa e o correspondente arco AB contido nesse ângulo temos. Para a gente calcular a medida aqui do comprimento de AB, essa medida ela vai ser igual ao ângulo alfa vezes o raio, certo? Da circunferência. A gente também, por exemplo, poderia não saber o valor do ângulo aqui da medida do arco e querer descobrir essa medida. E como é que a gente poderia fazer? O valor do ângulo, nesse caso o ângulo alfa, ele seria igual à medida do comprimento aqui, seria igual ao comprimento AB, dividido pelo raio, que é R. Quando eu falo assim, gente, mede AB, eu estou me relacionando ao comprimento do arco, certo? Tem aqui uma observação importante. Esse alfa deve estar em radianos. Como a gente vai ver daqui a pouco, a gente tem as unidades de medida e esse alfa, ele deve estar em radianos. Então, quando eu quero me referir a comprimento, que é a medida linear, eu estou querendo saber essa distância aqui de A até B, né? Esse caminhozinho aqui, ó, de A até B. E quando eu estou me referindo à medida, eu falo do ângulo. Então, eu quero saber o valor de alfa. Exemplo. Os arcos AB, aqui, ó, AB e CD, têm a mesma medida, ó, eles têm a mesma medida angular. CD tem a medida alfa e AB também tem medida alfa, né, que é referente ao seu ângulo central alfa. Porém, esses arcos têm comprimentos diferentes, pois os comprimentos dos raios são diferentes. Veja que do início aqui, ó, do centro da circunferência até o ponto A, eu tenho como raio R2. E do centro da circunferência até o ponto D,
eu tenho R1. Então, os raios são diferentes. E até se a gente olhar assim, apenas pelo olhômetro, né, a gente já percebe que é diferente. Essa trajetória aqui de C até D, ela é menor do que a trajetória de A até B, não é isso? Unidade, gente. Então, quando a gente fala de trigonometria no círculo, a gente trabalha com duas unidades. Uma delas é o grau, né, que a gente representa aqui com essa bolinha aqui, grau. Dividimos a circunferência em 360 partes iguais, e cada arco unitário chamamos de grau. Então, a circunferência mede 360 graus. Os submúltiplos do grau são o minuto, que a gente representa com esse símbolo aqui, e o segundo, certo? 1 grau, gente, é igual a 60 minutos. E 1 minuto é igual a 60 segundos. Outra medida que a gente utiliza é o radiano, que a gente abrevia como rad, né? O radiano é um arco unitário cujo comprimento é igual ao comprimento do raio de circunferência no qual está contido. Observe a imagem. Então, a gente tem aqui, ó, esse comprimento AB, o raio OP, e ele mede 1 rad, certo? Uma circunferência de raio R igual a 1 possui a medida de 2 πrad, pois o comprimento C de uma circunferência é igual a C é igual a 2 πr, né? Então, aqui, ó, gente, a circunferência aqui, se eu der uma volta completa nessa circunferência, eu vou obter a medida de 2 π vezes o raio dessa circunferência, certo? Se o raio mede 1, então eu vou ter o seguinte: C vai ser igual a 2 vezes π vezes 1. Então, C, que é a circunferência, vai ser igual a 2 π. Então, uma volta completa na circunferência é igual a 2 πrad. Alguns arcos com medidas em graus e em radianos. Perceba aí, ó, quando eu tenho 1/4 de volta, então eu vou do ponto A ao ponto B aqui, ó. Eu andei isso aqui, do ponto A ao ponto B. Eu vou ter aqui um ângulo de 90 graus, né? Eu vou ter 90 graus aqui como medida angular e vou ter π sobre 2 rad, certo? Eu vou andar aqui π sobre 2 rad. Meia volta, né? Uma semicircunferência tem 180 graus ou πrad. 3/4 de volta do ponto E aqui, ó, percorrendo até o ponto F. Eu vou ter 270 graus ou 3 π sobre 2 rad. E uma volta completa, eu vou ter 360 graus ou 2 πrad. Conversão entre graus e radianos. Em muitos problemas, né, a gente tem que fazer essa conversão de quantos graus equivale a quantos radianos, né, e tal. Então, como é que a gente faz isso? Através de uma regra de 3, certo? Então, a gente tem que 180 graus equivale a πrad. Ó, perceba pela... Desculpa, gente, eu vou voltar aqui até o ponto que a gente estava. Um momento. Pronto, então perceba que 180 graus equivale a πrad. Então, o que é que a gente faz? Ó, exemplos. Primeiro, converter 120 graus em radianos. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que 180 graus equivale a πrad. Então, 120 graus vai equivaler a quantos rad? Né? Uma regrinha de 3. Então, meio pelos extremos, 180x vai ser igual a 120π. Então, x vai ser igual a 120π dividido para 180. Simplificando aqui, a gente vai ter que x é igual a 2π sobre 3 rad, certo? Outro exemplo, agora o inverso, né? Converter 5π sobre 4 rad em graus. A gente também vai fazer aqui uma regrinha de 3. Então, vai ficar o seguinte. π vezes x vai ser igual a 180 vezes 5 vezes π sobre 4.
Isso aqui vai dar π vezes x igual a 900π sobre 4. Cortando aqui os π. X é igual a 225 graus, certo? Então, 5π sobre 4 radianos é igual a 225 graus. Ciclo trigonométrico, ou circunferência, né? Então, para definir uma circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico, consideramos uma circunferência de centro O e raio unitário R igual a 1. Então, gente, no ciclo trigonométrico, a gente sempre vai trabalhar com essa medida de raio igual a 1. Fixando essa circunferência, um sistema de eixos cartesianos, de maneira que o centro da circunferência coincida com a origem do sistema. Então, a gente vai ter o seguinte, essa circunferência de centro O, e eu vou ter aqui os eixos, né? O eixo X e o eixo Y. Essa é a circunferência trigonométrica, lembrando que esse raio aqui sempre vai ser 1. Na circunferência trigonométrica, os arcos têm origem no ponto A aqui, ó, igual a 1, né? X mede 1 e Y mede 0. Tendo como sentido positivo o sentido anti-horário. Então, quando eu venho de A para cá, nesse sentido, é o sentido positivo. E o anti-horário é o sentido... E o horário é o sentido negativo, né? Então, se eu venho aqui, ó, sentido negativo. O sistema de eixos cartesianos divide a circunferência trigonométrica em 4 partes chamadas quadrantes. Então, eu vou ter o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Como o ciclo trigonométrico tem raio unitário, o comprimento e a medida de um arco dada em radianos são numericamente iguais. Então, a gente vai ter o seguinte, a gente tem aqui o ciclo trigonométrico. Aqui, nesse ponto, é 0 graus ou 0 rad. Nesse outro ponto aqui, gente, é 90 graus ou π sobre 2 rad. Aqui a gente tem 180 graus ou π rad, que é metade da circunferência, né, a semicircunferência. Daqui para cá, a gente vai ter 270 graus ou 3π sobre 2 rad. E uma volta completa equivale a 360 graus ou 2π rad. Em uma circunferência trigonométrica, temos arcos maiores que uma volta ou arcos com medidas negativas. Vamos observar aqui, olha. Esse arco aqui, gente, ele mede 495 graus ou 11π sobre 4. Como vocês podem perceber, nessa linha, nesse círculo vermelho, eu parti do ponto A, dei uma volta e cheguei no ponto P, certo? Essa medida me fornece 495 graus, que é maior que uma volta completa, né? Maior que 360 graus. Nessa outra imagem, eu já vou ter um valor negativo para o ângulo. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, quando eu venho nesse sentido aqui, eu tenho o sentido negativo. Então, eu saio do ponto A, vou até o ponto P e tenho menos 120 graus ou menos 2π sobre 3. O que são arcos côncavos? Dois arcos são côncavos ou congruentes quando possuem a mesma extremidade. Como exemplo, a gente tem o seguinte, ó. Aqui eu tenho do ponto A ao ponto P, eu tenho 60 graus, certo? Esse ângulo mede 60 graus ou π sobre 3, né, rad. Um ângulo congruente a esse ângulo aqui de 60 graus é o ângulo 780 graus ou 13π sobre 3. Perceba que eu saio do ponto A, dou 2 voltas e volto aqui, chego no ponto P, certo? E em 3, eu também vou ter um ângulo que é congruente ao ângulo de 60 graus, mas ele agora é um ângulo negativo, porque eu parti aqui do sentido negativo, certo, gente? Né? Mas por que 780 graus é congruente a 60 graus? Por que isso acontece, né? Vamos fazer o seguinte procedimento. A gente vai pegar esse número aqui, 780, vai dividir ele por 360. Por que por 360? Porque, como eu falei para vocês, uma volta completa no ciclo trigonométrico, ele é igual a 360 graus.
Por isso que eu vou dividir, para saber quantas voltas eu dei, certo? Então, dividindo, vai dar por 2. 2 vezes 360 dá 720. 780 menos 720 dá 60 graus, certo? 60 graus, que nem a gente tem aqui. Ou seja, 780 ele é igual a 60 graus mais 2 vezes 360. Isso significa, gente, que eu dei 2 voltas na circunferência mais 60 graus, certo? Eu dei 2 voltas nessa circunferência e andei ainda mais 60 graus. Então, esses ângulos aqui, eles são congruentes. Ó, 60 e eu dei 2 voltas. Outro exemplo que a gente pode fazer é, por exemplo, aqui, ó, o ângulo 1140, ele é congruente também a esse ângulo 60. Só que dessa vez, ao invés de dar 2 voltas, eu dei 3 voltas. Ok? Podemos fazer o mesmo processo para medidas em radianos? Então, vamos lá. A gente tem aqui a mesma imagem, só que dessa vez a gente vai trabalhar com as medidas em radiano. Então, aqui eu tenho π sobre 3 e aqui eu tenho 13π sobre 3. Perceba, né, que 60 é igual a π sobre 3. E 780 é igual a 13π sobre 3. Se a gente for simplificar dividindo esse 13π sobre 3 em duas outras partes, que somadas deem 13π sobre 3, a gente vai ter o seguinte. 12π sobre 3 mais π sobre 3 não dá 13π sobre 3? Se eu fizer essa soma aqui, repete a base e soma os expoentes, não é assim? Pronto. Por que eu fiz isso aqui, gente? Por que eu escolhi esse 12 sobre 3? Porque se eu dividir 12 por 3, isso vai me resultar em 4π mais π sobre 3. Certo? Ó, π sobre 3, que é 60, tá aqui. E 4π é 2 voltas, porque eu tenho que uma volta é 2π. Então, 4π é 2 vezes 2π. São 2 voltas na circunferência. E quando o ângulo é negativo, o que é que a gente pode fazer? Nesse caso, a gente tem aqui novamente o ângulo de 60 graus. E aqui a gente tem um ângulo congruente a ele, que é o ângulo de menos 300. Então, quando o ângulo é negativo, a gente faz o seguinte procedimento. A gente pega esse ângulo negativo e soma com 360 para obter a volta que ele daria para se tornar positivo. Ou a gente também pode fazer isso aqui com radiano, né? Assim. Alguns exercícios resolvidos. Converter em radianos. Então, a gente tem aí a 15 graus, transformar, né, 15 graus em radianos. Resolução, aqui na letra A, a gente tem que 180 está para π, assim como 15 graus está para x. Então, fazendo o meio pelos extremos, nós vamos ter que 180x é igual a 15π. Então, x vai ser igual a 15π dividido por 180. A gente pode simplificar aqui, dividido em cima e embaixo, por 15. Então, eu vou ter 15 dividido por 15, que dá π. 180 dividido por 15, que dá 12. Então, a resolução aqui é π sobre 12, ou seja, 15 graus é igual a π sobre 12. Rádio. B, 20 graus. A gente vai fazer o mesmo procedimento. 180 graus está para π, assim como 20 graus está para x. Faz o meio pelos extremos, né? Regra de 3. Então, a gente vai ter que 180x é igual a 20π. Então, x é igual a 20π dividido por 180. A gente simplifica, tem que simplificar? Sim, gente. Quando a gente trabalha com fração, a gente sempre simplifica quando possível, tá certo? Então, aqui eu posso dividir por 20, que vai ficar 20 dividido para 20. Fica 1, né? Então, fica π. E 180 dividido para 20 dá 9. Então, 20 graus é igual a π sobre 9. E na C, 240 graus. O mesmo processo. Vocês estão vendo que a gente sempre vai fazendo o mesmo procedimento para transformar, né? Então, 180 graus está para π, assim como 240 graus está para x.
Então, 180x vai ser igual a 240π. X vai ser igual a 240π dividido para 180. A gente pode simplificar aqui por 60. 240π dividido por 60 resulta em 4π. E 180 dividido por 60 em 3. Então, 240 graus é igual a 4π sobre 3. Agora vamos fazer o inverso. Vamos converter em graus. Na alternativa A, a gente tem o seguinte, 3π sobre 4. Então, gente, a gente vai utilizar a mesma regra de 3, só que dessa vez eu quero descobrir o valor em graus. Então, eu coloco o x aqui embaixo do 180. Então, vai ficar 180 está para π, assim como o x está para 3π sobre 4, porque eu quero descobrir agora a medida em graus. Então, π vezes x é igual a 180 vezes 3π sobre 4. Então, a gente faz aqui, ó, 180 vezes 3 dividido por 4 dá 135. Corta aqui, ó. Corta π com π, né? Então, fica 135 graus, ou seja, 3π sobre 4 é igual a 135 graus. Agora, na B, 2π sobre 3. Vamos fazer do mesmo jeito. 180 está para π, assim como o x está para 2π sobre 3. Então, π vezes x vai ser igual a 180 vezes 2π sobre 3. 180 vezes 2 dividido para 3 dá 120. Corta π com π, então vai ficar x igual a 120 graus. E aqui na alternativa C, a gente vai ter 5π sobre 4. Então, a gente faz o mesmo procedimento. 180 está para π, assim como o x está para 5π sobre 4. π vezes x vai ser igual a 180 vezes 5π dividido por 4, né? Isso vai resultar em 225 graus. Terceira questão, determinar o comprimento e a medida em graus do arco AB. Então, a gente tem aqui a imagem. Eu quero a medida desse arco AB e eu também quero o comprimento do arco. Então, eu tenho aqui 60 graus, eu tenho aqui R, que é o raio. E ele me dá a medida, diz que R é igual a 4 centímetros. Vamos à resolução. Eu quero saber a medida do arco e quero saber o comprimento do arco. Certo? A medida é igual a 60 graus, como a gente pode observar. Só que quando eu for trabalhar, para calcular o comprimento do arco, devemos ter o valor angular em radianos, como eu falei para vocês lá no início desse vídeo. Quando a gente quer achar o comprimento do arco, eu não vou trabalhar com a medida em graus, eu vou trabalhar em radianos. Então, eu preciso transformar 60 graus em radiano. Como é que eu faço isso? Através da mesma regra de 3 que a gente vem utilizando. 180 está para π, assim como 60 graus está para x. 180x igual a 60π. Então, x vai ser igual a 60π dividido por 180. A gente pode simplificar aqui dividindo o numerador e o denominador por 60. Então, isso vai me resultar em π sobre 3 rádio. Pronto, agora eu tenho aqui a medida do arco em radianos, né? Então, com base nisso, eu vou achar aqui o comprimento do arco. Então, o comprimento do arco aqui vai ser igual, que a gente viu também na fórmula lá no comecinho do vídeo, é igual ao ângulo, que eu chamei de alfa, vezes o raio, certo? Mas qual é o ângulo? A gente não já calculou, né? Π sobre 3 vezes 4, que é a medida aqui que ele me deu do raio, 4 centímetros. Então, o comprimento vai ser igual a 4π sobre 3 centímetros. Mas, pessoal, π é igual a 3,14, né, aproximadamente. Assim, o comprimento do arco vai ser igual a aproximadamente 4,19 centímetros. Ou seja, faz 4 vezes 3,14 dividido por 3, que dá 4,19 centímetros. Lembrando que esse valor aqui é o valor angular, obtido através da transformação de 60 graus em radianos. E esse valor que eu encontro aqui, gente, é o valor linear, que está com relação aqui, ó, a esse percurso aqui de A até chegar em B. Outra questão, determina os quadrantes a que pertencem as extremidades dos seguintes arcos. Resolução. Eu vou ter aqui na A o ângulo de 1280 graus, né?
E eu quero saber a que quadrante. É o primeiro quadrante? Ele se localiza aqui no primeiro quadrante ou é no segundo quadrante, no terceiro, no quarto e assim vai, né? Como é que eu vou saber, gente? Essa medida aqui é maior que 360 graus. Então eu já sei que existe mais de uma volta aí, né? Não é apenas uma volta na circunferência, deu mais que uma volta. Então eu vou dividir 1280 dividido por 360. Dá 3, 3 vezes 360 dá 1080. 1280 menos 1080 me dá 200 graus. Pronto, eu já consegui aqui uma medida menor que 360 graus e um ângulo congruente. Então, esse ângulo aqui de 200 graus, ele é congruente a 1280 graus, certo? Ou seja, esse ângulo está no terceiro quadrante. Por quê? Porque ele é maior que 180 e ele é menor que 270. Então, ele está aqui, ó, no terceiro quadrante. Em B, menos 300. Agora eu estou trabalhando com a medida negativa. Então, o que é que eu vou fazer? Somar uma volta a esse número negativo. Então, eu vou somar 360 graus. Menos 300 mais 360 é igual a 60. Então, gente, ele vai estar aqui pelo primeiro quadrante. Por quê? Porque 60, que é congruente a menos 300 graus, ele é maior que zero e é menor que 90. Então, ele está por aqui. Na letra C, 72 graus. 72 graus não é maior que 360. Então, ele não deu uma volta completa, gente. Ele não chegou a dar uma volta na circunferência. Não é um número negativo. Então, eu vou trabalhar com esse número mesmo, 72, e vou analisar. 72, ele é maior que zero, mas ele é menor que 90. Então, ele vai estar aqui no primeiro quadrante. Na D, 11π sobre 3. Nesse caso, ele me deu a medida em radianos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse número em graus. Então, a gente vai transformar da mesma forma que a gente vinha transformando anteriormente. 180 graus está para π, assim como o x está para 11π sobre 3. Então, π vezes x vai ser igual a 180 vezes 11π sobre 3. 180 vezes 11 dividido por 3 dá 660 graus, a gente corta aqui os π, né? Então, 11π sobre 3 equivale a 660 graus. 660 graus ele é maior que 360, então eu já sei que esse ângulo aí deu mais de uma volta, né? Então, eu vou ter que dividir por 360 graus. Então, 660 dividido por 360 dá 1. 1 vezes 360 dá 360. 660 menos 360 dá 300. Então, 300 é um ângulo congruente a esse ângulo de 660 graus. Então, 300 graus ele vai estar no quarto quadrante. Por quê? Porque ele é maior do que 270 e ele é menor que 360 graus. Então, ele vai estar aqui no quarto quadrante. Para fazer esses slides, pessoal, eu utilizei o livro, né, que a gente utiliza no segundo ano, que é o Contato Matemática. Eu aconselho que vocês deem uma lida no capítulo do livro e também olhem os vídeos que eu vou colocar como material extra para vocês tirarem mais alguma dúvida e qualquer coisa podem entrar em contato comigo.